Então, aqui nós estaríamos na clínica do real. Quando o paciente para de tentar entender, porque ele já tentou entender muito, já entendeu o que tinha para entender, e ele passa a se responsabilizar pelo sintoma. Assim, eu sou assim mesmo. Eu sou chato, eu sou, né? Hoje ele fala assim para mim, o único lugar que eu posso falar que eu estou mal é aqui, porque sempre que eu falo mal, aqui ele fala na análise, sempre que eu falo mal que eu estou mal nos outros lugares, as pessoas tentam me salvar, tentam me botar para cima. Então, assim, olha, a clínica do real é quando a gente ajuda o paciente a inventar uma maneira de viver com o resto sintomático, né? Então, vamos ver aqui algumas diferenças. O objetivo da clínica do real é o ajudar o paciente a viver bem com e apesar do sintoma. Por exemplo, isso faz muito sentido com pacientes com transtornos somatofóbicos que não melhoram com nada, né? E penso que a maior maturidade não é você poder dizer assim, eu sou assim, mas eu sou assim, que não é vitimoso. Eu sou assim, eu sou um bosta, como ele fazia. Eu sou assim, meu pai era brilhante, eu sou um bosta. Meu pai era alegre, eu sou triste, sou invisível. A responsabilidade pelo resto sintomático não é depressiva, não é vitimosa e nem é agressiva, tá? Então, já falei essa frase aqui outras vezes, embora a clínica do real esteja ligado ao Lacan, né, o Lacan tem duas clínicas, né, a clínica do simbólico e a clínica do real. Essa clínica do real que está aqui tem muito a ver com ele, o termo é lacaniano, né, mas eu fico lembrando daquela história do Freud atendendo um sujeito na época do pós-guerra, e o sujeito reclamando de que tinha perdido muito dinheiro, de que descobriu que a vida é muito frágil, que o ser humano é cruel, que olha o que os alemães estavam fazendo com os judeus, e meio desanimado da vida, meio deprimido, né? E vira para o Freud e fala assim: ô doutor, mas a vida é isso? Esperando, né, que o Freud falasse o quê? Não, não é não. Vamos, perceba aí o lado bom, tal. Aí o Freud fala para ele a frase que eu acho que define a clínica do real. Assim, olha, sim, a vida é isso, mas você não precisa adoecer por causa disso, né? Então, na questão do tempo, a clínica do problema se foca no presente. A clínica do sintoma foca no passado. Você quer decifrar o recalque, o inconsciente, as experiências passadas que geraram aquele sintoma. A clínica do real é focada no presente e no futuro, como nesse paciente, né? A tarefa existencial dele é encontrar uma maneira de viver o melhor possível, mesmo sendo distímico, mesmo sendo triste como ele é. Mas não ficar chorando e reclamando e falando do pai, da mãe, né? A clínica do real é a primeira regra da montanha que os montanhistas têm. Eu não sou, mas certa vez fui escalar uma montanha para nunca mais, né, lá no Chile, que eu queria subir num vulcão. Aquilo foi um... Bom, mas eu aprendi uma coisa. A primeira regra da montanha, o guia falou assim para mim: pare de reclamar. A primeira regra da montanha é assim: pare de reclamar, né? Então, a clínica do real é quando o analista já não permite ou não valoriza ou não incentiva uma reclamação, um sofrimento do paciente, né? Bem, o saber. Na clínica do real, o saber é incompleto, né? Você não sabe. Já na clínica da interpretação, é o próprio saber analítico, né? Eu pensei em 3 frases, né? Para a clínica do problema, me veio aquela frase do filme do Apollo 13, né? Houston, we have a problem. Né? Que o astronauta fala, nós temos um problema, vamos resolver aqui, né? Para a clínica do sintoma, é a história do Édipo, né? Decifra-me, eu te devoro, que é precisa saber. E eu acho que a frase para a clínica do réu é c'est la vie, é a vida. Ajudar o paciente a entender que o que sobrou de resto, assim,
Ah, e outra coisa, essa clínica do real, eu acho que ela é um ponto de chegada, não um ponto de partida. Este realidade que a gente fala, ele pode assumir vários aspectos, mas como ele é não simbolizado, você nunca sabe direito o que é o real. Então, a clínica do real, você quase não tem um objeto, é um vazio, é uma ausência, é aquilo que você não consegue simbolizar. É a morte, é a rejeição, é o sofrimento indizível, né? Certas vivências humanas, as mais intensas, não cabem nas palavras, não é? Ou dito de outro jeito, a palavra não dá conta do real. O simbólico é sempre aquém do real. Você encontra uma criança, um bebê tão bonitinho, você fala, você é tão lindo. Chega uma hora que a palavra não expressa o que você está sentindo, tudo que expressa é você apertar a bochecha do menino. É isso que, né? Ou você tem raiva de alguém, você fala, eu te odeio, né? E chega uma hora que a palavra também não expressa todo esse ódio. Você bate em alguém. Ou você tem tanto desejo por alguém, eu te amo, eu te adoro, que você fica falando e você sente que o que você está dizendo não expressa aquela realidade ou aquele real que você está vivendo. Então você vai além das palavras para o gesto. A passagem ao ato é um fracasso do simbólico, não é isso? Seja num campo amoroso, seja num campo violência, eros ou thanatos, ok? Então, como saber o que é o real? A gente nunca sabe o que é o real, né? Porque como ele é simbolizado. Mas então o que serve a terapia? O que serve? Veja que a clínica do real não é para a pessoa se conformar e viver bem com o real. Ninguém vive bem com o real. É viver mais ou menos com o real. Ninguém lida bem com a morte, ninguém lida bem com a rejeição, ninguém lida bem com a traição, né? Então, uma metáfora boa é se você pensar que o real é um buraco, a clínica do real é à beira do buraco. Né? Ou pensa assim, se o real é um quadro, o simbólico é a, a moldura. Então, a análise, a clínica do real é você ficar passeando na beira do buraco. Né? Porque você também, o paciente não consegue se afastar desse buraco, porque o real, ele se impõe, né? É a morte, é a doença. Né? Então, por exemplo, no meu exemplo, eu tenho que passear em torno desse buraco chamado idade, que a Juliana me lembrou, né? Então eu fico, é na beira. E como diz Ariano Suassuna, em volta do buraco tudo é beira. Beira é o lugar do analista na clínica do real, né? A gente acompanha o paciente ali na beira do buraco, cuidando e ajudando para que ele não caia neste buraco do real e seja tragado. Então a clínica do real, nesse sentido mais desafiador, né, para o paciente, seria a possibilidade de ele lidar com essas questões, com o que sobra dos sintomas, com o que a vida insiste em mostrar para a gente que a gente não pode contornar, como a morte, os certos sofrimentos, mas que a gente não precisaria adoecer e que é possível. Eu não acho que é possível cair no buraco e ficar bem. É possível andar na beira. E eu acho que a clínica do real é uma clínica para a gente ajudar na beira do abismo, na beira do buraco.